Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live é estratégica, né? A gente vai falar sobre plano de ação. Como você montar um plano de ação para fazer sua loja faturar mais, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente sabe que esse é o grande desafio. Júnior, tudo bem, Júnior? Seja bem-vindo. Marta. Muito obrigado. Só não me chama de senhor, Marta. Eu tenho essa cara de menina, assim, pode me chamar de você. Oi, Nádia, tudo bem? Olá. Gente, então é isso. O nosso tema hoje é como montar um plano de ação para sua loja faturar mais. E aqui é que está um grande desafio, né? Por quê? Quando eu converso com lojistas, o que eu mais escuto? Armelino, eu preciso vender mais, a minha venda não está legal. Eu não sei o que acontece com o dinheiro desaparece, eu vendo e eu não sei onde está o dinheiro, né? Eu tenho problema com a equipe, eu não sei o que acontece, é difícil contratar, e é sempre esse BO, é sempre esse problema. Beleza, vamos falar sobre isso também, né? Eu tenho batido sempre num ponto, né? Boa noite a todos. Oi, Mirella, Sabrina, boa noite. Carrinhos Brasil, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço aí para a turma da Carrinhos Brasil. Então, como eu estava dizendo, eu preciso acertar as compras. Um detalhe importante que eu sempre estou batendo. Gente, estoque, quando você olha para uma loja, estoque representa algo em torno de 70%, 80% do capital investido numa loja é estoque. Daí a gente ter a noção do tanto que é impactante quando a gente fala de compras, quando a gente fala de gestão de estoques. Então, a gente vai falar sobre isso também, como você fazer um plano de ação para otimizar seus estoques, as suas vendas, a questão do time, da equipe, para que eles tenham performance de excelência, né? Como aumentar os lucros, e aí tem uma confusão muito grande entre faturamento, entre liquidez, né, entre caixa e lucro. São coisas bem distintas e é importante também, nós vamos falar sobre isso. E talvez o desejo de todo empreendedor, de todo lojista, que é ter mais liberdade, ter mais tempo para si, para a família, para apreciar, né? Eu vejo muito lojista se matando de trabalhar, não consegue tirar férias, né? E aí, para que eu quero a loja, para que eu ganho dinheiro se não for para ter um bem-estar, uma vida de qualidade, não é verdade? Então é isso. Então fica comigo aqui que a gente vai falar exatamente sobre isso. Como você estruturar um plano de ação na sua loja ou na sua rede de lojas para que você consiga otimizar os seus resultados e buscar a transformação que você quer, né? Beleza, então vamos lá. A primeira e principal dor, vamos dizer assim, que a maioria dos lojistas colocam é: Hermelino, eu preciso vender mais, eu preciso faturar mais, eu preciso melhorar meu faturamento, né? E aí fica um grande desafio. Ok, o que eu preciso para vender mais? O segredo, eu vejo às vezes alguns consultores por aí dizendo o seguinte: você tem que ter uma meta, um plano de ação e a execução, não é? Eu digo assim, não, você tem que ter um diagnóstico, para a partir do diagnóstico você estabelecer um plano de ação, não é? E botar em prática esse plano de ação. Então esse é o procedimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental você descobrir onde está doendo e por que está doendo. Se eu descubro onde é que está doendo e por que está doendo, fica muito mais fácil eu tomar as providências para aplicar a solução correta, para dar o remédio certo. Concorda comigo? Então, é fundamental, o primeiro passo é fazer diagnóstico. E é aqui que muita gente falha. Eu vejo muito supervisor, gerente, muito lojista partindo, já estabelecendo metas e desesperado, querendo buscar como fazer para cumprir essas metas, para atingir essas metas, sem antes fazer um diagnóstico, né? E o segredo é esse. Hermelino, como é que eu faço diagnóstico? Então bora lá, vamos falar de vendas, vamos começar. Eu sempre gosto de começar pelas vendas, não é? Porque a razão da loja existir é vender. Não é? Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Eu estou vendo vocês me dando boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem comigo aí que hoje a gente vai arrebentar aqui, né? A gente vai falar muita coisa importante. Não que a gente não fale das outras vezes, né?
Mas eu sei que isso aqui é fundamental. Vender mais, acertar as compras, melhorar os lucros, reter cliente, fidelizar clientes, não é? Engajar o time para que performe em alto nível. Não é? Então vamos lá, vamos começar pelas vendas. Sempre o pessoal me fala assim, Melina, eu preciso vender mais, minhas vendas não estão legais, eu preciso... Né? Ok, boa noite a todos. Quando você fala de vendas, não é? Como que você faz um diagnóstico? Vamos lá, vamos raciocinar. Vem comigo e presta atenção aqui, que aqui é fundamental. Aqui está o caminho das pedras quando a gente fala de vendas, né? Oi, Carlos, seja bem-vindo, sempre presente aqui. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de vendas, você tem 3 fundamentos assim que você precisa monitorar. Veja bem, existe uma frase, uma máxima que diz assim: dados são sua bússola. Dados é que orientam você, o caminho que você vai tomar. Por que eu digo isso? Porque nada que você não meça não tem como você gerenciar. Então, você precisa trabalhar com indicadores. Quando você começa a entender que você, trabalhando com indicadores, você vai eliminar o achismo, né? Eu acho que tem que fazer, não acha nada. Eu costumo dizer isso quando me perguntam, né? Boa noite, Criarte, tudo bem? Eliana. Quando perguntam, Melina, o que você acha? Eu não acho nada, eu meço. Né? Um exemplo que eu dou é você, seu filho está com, você acha que seu filho está com febre, aí você bota a mão na testa, será que está com febre? Eu acho que está com febre, eu vou dar remédio para esse menino, né? E aí outro vem e coloca a mão na... Não está com febre não, eu acho que está, eu acho que não está. Como é que você resolve isso? Tem um jeito muito simples. Me diz aí, como é que você resolve isso? Eu acho que meu filho está com febre. Aí o outro vem e coloca a mão na testa. Não, eu acho que não, eu acho que está normal. Tem um jeito muito simples. Como é que você resolve quando você quer saber se seu filho está com febre ou não está com febre? Me diz aí. O que vocês acham? A Crédito Empréstimo aqui já colocou. Bota o termômetro, não é? É simples. Você medindo, a partir do momento que você coloca o termômetro, vai dizer ali, deu 37. Não, tá normal. Então, não tá com febre, então eu não tenho que dar remédio. Percebe o que eu estou dizendo? É uma questão tão óbvia, mas por incrível que pareça, a gente quando olha para a loja, eu vejo muito lojista aí quebrando a cara, sabe, passando por dificuldades. E aí quando você começa a fazer algumas perguntas básicas, justamente para construir um diagnóstico, o primeiro passo que você precisa ter para você fazer um bom plano de ação é ter um diagnóstico. Ok, e o que é? Olha, o Carlos colocou aqui, achismo é a percepção de cada um, e essa percepção pode te enganar, pode te induzir a erro, dependendo do ponto de vista. Esse exemplo que eu estava dando de você ver se seu filho está com febre ou não, imagina que sua mão está gelada, você coloca a mão na testa, você vai ter a percepção, a impressão que ele está quente. Por quê? É ele que está quente? Não, a tua mão que está fria, que está gelada, e você vai ter uma sensação de que ele está quente. Ele vai estar mais quente que você, mas não que ele está quente, porque sua mão está fria. Percebe? Então, essa percepção pode te induzir a erro. Agora, se você colocar o termômetro e analisar, se tua mão está quente, se tua mão está fria, se tua mão não importa, a temperatura é aquela. E a partir dali você vai tomar uma atitude. Não é? Tá com febre, não tá com febre, tá normal. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a partir de um diagnóstico que você faz. Na loja é a mesma coisa. Como eu estava dizendo, quando você fala de vendas, ok, vamos falar de vendas. 3 fundamentos são essenciais e você precisa medir: tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Essas são as ferramentas para você monitorar. Anota aí. Essas são os 3 indicadores e eu vou te falar já da ferramenta. Esses são os 3 indicadores que você precisa anotar quando você se refere a vendas. Primeiro, tráfego. Segundo, taxa de conversão. Terceiro, ticket médio. E por que a gente fala isso? Não adianta você ter boa mercadoria, não adianta você ter um preço maravilhoso, não adianta você ter uma loja muito organizada, agradável, não adianta você ter um time treinado, capacitado, se você não tem cliente dentro da loja. A missão 00 de uma loja, de um lojista, é: eu preciso botar cliente dentro da minha loja. Não é? Ok, tá. Como que eu sei se essa meta, se esse objetivo está sendo cumprido ou não? Como que eu sei se
o meu objetivo de colocar cliente na minha loja está sendo, olhando, o movimento está fraco hoje, eu acho que o movimento não está bom. É assim? É botando a mão na testa ou medindo através de uma ferramenta? Medindo através de uma ferramenta. Hermelino, que ferramenta? Bom, primeiro, quem entrar, eu vou até colocar aqui, quem entrar na minha página, falandodeloja.com.br, vou deixar até fixado aqui, falandodeloja.com.br, que é a minha página. Tá aqui, entrando na minha página, tem um sistema de controle de tráfego. Hermelino, como é isso? É grátis, é gratuito. É só você entrar lá, se cadastrar e usar, tá? Para que serve isso? É uma ferramenta. Olha, anota isso para me cobrar, tá? Anota e me cobra. Você quer multiplicar seu faturamento, começando... Se você fizer isso que eu estou dizendo aqui agora, eu vou falar um monte de outras coisas aqui, mas se você fizer só esse pedacinho aqui que eu estou começando a falar, você transforma resultados na sua loja. Eu garanto isso para você. Eu tenho muita experiência, né, por esse Brasil afora, e a gente transforma resultados com essa ferramenta aqui. E você vai entender por quê. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Hermelino, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é entra na minha página, falandodeloja.com.br, e lá você tem um sistema de controle de tráfego. Tem vídeo, tem tutorial. Se você se cadastrar ali dentro do sistema, tem um tutorial. Ok. Você olha, na minha plataforma EAD, né, tem um curso gratuito também. Então você tem um sistema, você tem tutorial e você tem curso gratuito para você entender com 2 aulas. A primeira, como que você parametriza, como que você cadastra a loja, vendedor. Se você tem mais de uma loja, como é que você cadastra as lojas, vendedores, etc. e tal, né? Os motivos de perda de venda e tal. E a outra aula é como que você gera o relatório e interpreta, né? Para que ele conte para você a situação. Então vamos lá. Como que isso funciona? Tem gente dizendo aqui que tem. O Zé Rodrigues tem. Quem tem, comenta aqui qual é o resultado, né? Mas vamos lá. Casa das Camisas. Legal, Zé. Você é de Limeira, né, Zé? Aliás, dias 25 e 26 agora desse mês, sem ser a semana que vem, na próxima, terça e quarta-feira, eu vou estar em Limeira, lá no Hotel Carlton, realizando o meu PAGL, tá? Que é o meu seminário presencial, é o último desse ano, Programa Avançado de Gestão de Loja. São 16 horas, dois dias inteiros, full time, né? A gente bota um time de lojistas dentro de uma sala e o pau come, aprofundando todos esses detalhes, venda, financeiro, gestão de compra, gestão de estoque, planejamento de toda a parte de fluxo de caixa, como é que a gente entende isso. Eu vou estar em Limeira agora, né? Viu, Oséias? Participa lá, entra em contato com o pessoal da Data System, eles que estão providenciando, estão promovendo, estão patrocinando lá o evento em Limeira, dias 25 e 26 agora de outubro, o dia todo, tá? É o dia inteiro. A gente realmente, e quem fizer vai ganhar minha plataforma, tá? Minha plataforma integral. E quem não pode ir, Hermelino, eu não posso, eu não tenho condições de ir, de viajar, eu não posso ficar 2 dias lá e tal. O que eu faço? Tem solução? Claro que tem. Entra na minha página e assina o Exclusive Premium, que é a minha plataforma completa. Tem inclusive o PAGL, são 45 aulas, do começo ao fim, passando por tudo isso. Tá? Então quem quiser se aprofundar, entra lá. Mas vamos lá, vamos aqui, que o objetivo aqui é trazer esse conteúdo para vocês. Eu estava colocando aqui o seguinte, a primeira ferramenta poderosíssima que você vai utilizar é o sistema de controle de tráfego. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a monitorar, eu vou dar uma média. Eu tenho cerca de 4.000 lojistas que utilizam a minha plataforma. Então, eu tenho dados, eu estou dizendo aqui para vocês, não é achismo, é coleta de dados que a gente tem no mercado. A média geral de lojas, né? Quando você se refere à taxa de conversão, o que é taxa de conversão? Quantas vendas você faz na proporção de quantos clientes entram na sua loja? Olha aí, o Jonathan dizendo que através dessa ferramenta atingiu 80%. Isso é um espetáculo, porque a média nacional de taxa de conversão de lojas de varejo é em torno de 40%. O que significa isso? Gente, significa o seguinte, que de cada 10 clientes que entram na sua loja, 6 estão saindo sem comprar.
né? Então, essa é a primeira resposta que você tem. Por quê? Porque eu vejo o lojista reclamando, eu vejo os gerentes reclamando, o movimento está fraco, o movimento caiu muito, o movimento é difícil, como é que você quer que eu venda, e etc e tal. Aí você implanta uma ferramenta e começa a monitorar, ok, né? Esses dias eu estava conversando com uma gestora, uma gerente de uma rede de lojas que a gente dá consultoria, e ela me disse exatamente isso, não sei o que acontece, o movimento caiu muito, o shopping está muito fraco, e etc, etc, etc. Beleza, e você controla o tráfego, sua taxa de conversão? Não. Vamos implantar o sistema, vamos ver como é que funciona, como é que sua taxa de conversão, né? A pergunta que eu fiz para ela, quantas vendas você perdeu hoje? Ela não tinha a menor ideia, né? Duas perguntas que você precisa responder. Quantas vendas você perdeu hoje? Segunda pergunta, por que você perdeu essa venda? Se você descobrir isso, né, você já tem a solução, você vai descobrir exatamente onde é que está doendo e por que está doendo, o que está causando a dor, né? Então, a Dar História aqui está dizendo que o problema... Então, vamos lá. A média é uma taxa de conversão na faixa de 40%. O que significa que de cada 10 clientes que entram na loja, em média, 6 estão saindo sem comprar. Então você quer melhorar a venda? O primeiro passo é perder menos venda. Para isso, você precisa descobrir quantas vendas você perdeu e por que você perdeu venda. Então o primeiro passo é esse, né? Porque eu vejo exatamente esse tipo de comentário. Porque não entra cliente, porque o movimento está fraco, porque está difícil, porque isso, porque aquilo. Ok, então vamos medir, implanta na loja, reúne o time. Se você tem uma equipe na loja, vende a ideia. Como eu digo para os vendedores, gente, você quer que eu te ajude a vender mais? Você quer vender mais? Você quer bater meta? Você quer melhorar seu salário? Você quer conquistar e fidelizar clientes? Você quer ser reconhecido pela sua competência, não é? Porque você trabalha em alto nível? Claro que sim, claro que eu quero. Então me deixa te ajudar. Vamos descobrir por que você perde venda, quantas vendas você está perdendo. Vamos anotar aqui e aí a gente vai começar a descobrir a produtividade da equipe, não é? E aí você vai monitorar. Bom, quantos clientes entraram na loja? Quantos compraram? Todo mundo sabe. Eu digo, até em papel de pão a gente anota, a gente controla. Quantos você não vendeu? Essa informação, quem não tem um sistema controlado e bem monitorado, não tem essa informação. E aí fica gastando dinheiro com marketing, às vezes, quando o problema não é externo, o problema é interno. Então, esse é o primeiro e gigantesco desafio. Você tem que monitorar seu tráfego, sua taxa de conversão e descobrir quantas vendas você está perdendo. Segundo motivo, por que você está perdendo? Terceiro, como é que está isso em relação à equipe? Que você vai ver, que você vai ter equipe, elemento dentro da sua loja que está com 60% de taxa de conversão e outro que está com 40%, com 35%. Você vai descobrir também que você vai ver vendedora lá dentro da sua loja, motivo de perda de venda só olhando, 30%. Eu vou dizer um negócio aqui para vocês, anotem o que eu vou dizer. Você sabe qual é a média de clientes dentro da loja? Primeiro, existe o cliente que entra na sua loja e não compra? Existe, a gente sabe que existe. O famoso só olhando, entrou para dar uma olhadinha, né? Pessoal da DMK na área, muito bom. Quantidade versus qualidade é igual a profundidade, perfeito, é isso, né? Mas vem cá, fica comigo aqui, vamos entender esse raciocínio, né? Então, aí você começa a olhar, né? Qual é a estatística que você tem dentro de uma loja de cliente só olhando? Sabe qual é a média nacional? Em torno de 12% a 13%. Entre 12% e 15% é relativamente normal, né? Ok. Por quê? Porque aquele cliente que ele entra, ele não tem cartão de crédito, ele está sem dinheiro e não tem nome, né? O nome está sujo. Não tem como vender para ele. Ok, beleza. Eu costumo brincar, né? Eu digo assim, e não tem cunhado, né? Por quê? Para emprestar o cartão. Ok. Então, existe esse cliente? Existe, mas ele é em torno de 10%, 12%, 13%. O que isso está me contando? Que cerca de 85%, 90% dos clientes que entram na sua loja têm condições de fechamento. E aí você mede, a hora que você vê a sua taxa de conversão, está 40%, 38%, 42%, 35%. Né? O que está contando para você é que você está desperdiçando venda. O cliente entra na loja, você não consegue fechar. A hora que você começa a olhar, então esse é o primeiro motivo, né? É fundamental você monitorar isso. Por quê? Vamos lá, duas situações. Sua taxa de conversão está 35%, 40%. Beleza, significa que você está perdendo venda. Quais os motivos de perda de venda? São 5, basicamente. Primeiro, cliente entrou na loja só para dar uma olhadinha. Ok, vamos lá, anotar.
Esse é um motivo. Depois a gente discute como é que a gente resolve isso. Segundo motivo, o cliente entrou na loja, viu o produto, achou caro. Ah, está muito caro. O problema é preço. Vou comprar no concorrente que está mais barato. Beleza. Então por que não vendeu? Preço. Terceiro motivo, não tinha mercadoria que o cliente procurou. Ah, o cliente procurou determinado produto que a gente não tinha na loja ou tinha só de outra marca e o cliente então não levou por conta disso. Ok. Quarto motivo, era uma troca. O cliente entrou, fez uma troca, foi 0 a 0, trocou só a numeração ou a cor, alguma coisa assim e é por isso que eu não vendi nada, eu só fiz a troca. E quinto motivo, problema de crédito. O cartão não passou, o cliente até queria comprar, mas na hora de passar o cartão não aprovou, estava bloqueado, ou não tinha limite, enfim, alguma coisa desse sentido. Ou se era crediário, o cadastro não aprovou, então eu não consegui fechar a venda. Beleza, então esses são basicamente os 5 motivos. Aí eu digo para você, você vai conseguir monitorar toda a estatística. Exemplo, você vai descobrir que, em média, uma loja padrão, trabalhando regularmente, ela tem, em média, 3% de troca. E você vai perceber que tem vendedor que vai estar com 10% de troca. O que isso significa? Significa, geralmente, venda mal feita. E aí, você tem que vender 2 vezes. Por quê? Porque vendeu errado, porque argumentou inadequadamente, porque forçou a venda com o cliente e o cliente volta para trocar, não é? E aí você tem que fazer o trabalho de novo. Você vai perceber que a sua média de clientes só olhando dentro da loja deve ficar na faixa de 12%, 13%. Só que você vai pegar uma vendedora, um vendedor dentro da loja com 30% de clientes só olhando. E aí você começa a descobrir onde é que está vazando o cliente dentro da loja. E quem é o vendedor e qual a dificuldade que esse vendedor tem e que está perdendo venda. Percebe? Esse é o procedimento, essa é a ferramenta que você vai implantar, vender para a equipe anota direitinho, você vai alimentar o sistema, tirar um relatório e aí você vai ter informação precisa, o termômetro mostrando para você exatamente, né, qual é a sua taxa de conversão, qual é a sua perda de venda e quais os motivos de perda de venda e mais ainda, por cada elemento da sua equipe. Você vai ter a média da loja e aqueles que estão fora da curva, que estão abaixo da média. E aí, acabou o problema. Você vai identificar. Exemplo, agora vamos lá, os motivos. Problema de cliente só olhando. Isso é um grande problema que o vendedor não sabe lidar com o cliente. Isso a gente chama de objeção de abordagem. Você vai abordar o cliente, ele coloca a mão no seu peito assim e diz assim, só estou olhando, não enche o saco, sai de perto de mim, eu quero, não quero ninguém perto de mim. Então você vai olhar e na prática é isso que os clientes dizem. E aí os vendedores não sabem como agir nessa situação. O que eles fazem? Ou deixa o cliente, fica à vontade, tal, bota a mãozinha para trás, né? Qualquer coisa você me chama, meu nome é tal. Alguns nem nome dizem, né? E deixam o cliente, soltam o cliente. Ou então ficam ali, você quer olhar o quê? E fica tentando forçar, vai causar um desconforto, tanto que tem cliente que vai bater, vai dizer assim, olha, eu já disse para você que se eu precisar eu te chamo, né? Eu já não falei para você que estou só olhando, né? E vai causar um desconforto e o cliente vai embora. Não é assim que a gente promove uma boa experiência, como a gente fala, né? Vê muito falando, você tem que hoje trabalhar a experiência de cliente. Experiência de cliente é o cliente se sentir à vontade, se sentir confortável, se sentir bem atendido. Concorda comigo? Então você tem que descobrir e treinar especificamente, acompanhar. Gerente, anota isso que eu estou falando. Gerente é 80% do resultado de uma loja. Percebeu? Gerente é 80% do resultado de uma loja. Porque a partir do momento que você está ali acompanhando, Armelina, eu não tenho um gerente na minha loja. Tem sim, é você gerencia a sua loja. Quem está ali cuidando, olhando, distribuindo as tarefas, acompanhando o atendimento, a arrumação da loja, monitorando os motivos de perda de venda. Então, se você implantar essa ferramenta, você vai fazer um diagnóstico e aí, a partir do diagnóstico, você já descobriu qual é a dor, não é? E o que está causando essa dor. A partir do momento que você tem essa informação, agora é montar o seu plano de ação, é capacitação. Vendedor tem que ser capacitado em 3 áreas, fundamentalmente. Tem que conhecer técnicas de vendas, tem que conhecer produto e tem que conhecer a loja. Se faltar uma dessas 3 pernas, não tem como performar em alto nível. Não tem. Por quê? Porque não adianta. Eu saio para comprar, hoje mesmo eu saí para comprar um material aqui para o meu escritório, né? E a gente entra em loja e é terrivelmente mal atendido. Não é questão de performance, não. É mau atendimento. Existe uma diferença muito grande entre atendimento e técnicas de vendas. Tem loja que até tem um bom atendimento,
vendedora simpática, agradável, tal, mas não faz sondagem, não faz uma demonstração de qualidade, né? Não te orienta em termos de um produto mais adequado. É isso que falta. Eu entrei hoje, pelo menos uma meia dúzia de lojas dentro do melhor shopping aqui, né? E foi assim, de medíocre para baixo a qualidade do atendimento. E aí eu digo assim, olha, eu fico com dó do lojista, para você ver como falta isso. E aí é o movimento que está fraco? O problema é o movimento? Será que é mesmo? Né? Eu tenho assim, bastante convicção que está faltando capacitação e acompanhamento. Técnicas de vendas, conhecimento de produto, porque produto chega na loja, você compra, recebe a mercadoria na loja, você apresenta para o time, pega uma peça de cada, faz aquela reunião rápida e mostra por que comprou, quais os materiais que são feitos, por que você escolheu aquele modelo, que tipo de concorrência que você enfrenta, qual é o perfil do cliente que compra aquele produto. Você tem uma série de argumentos, você apresenta aquilo para a equipe você vai empoderar, você vai municiar de argumentos, e aí para de show de bola, é a sua cara, olha que lindo, na vendedora arara, ai que lindo, e esse aqui, e o que você achou desse? Olha esse aqui que gostoso, que lindo, e aí fica mostrando. Por quê? Porque não sabe vender, porque não conhece o produto, não sabe pegar um diferencial, o tecido, um acabamento, um corte, ou uma tecnologia embarcada que o produto tem. Percebe o que eu estou dizendo? Falta de treinamento e de capacitação. E aí eu ouço muito lojista reclamando do time, reclamando da equipe. Eu digo, a culpa não é da equipe, a culpa é sua, que não capacita, que não orienta e que não acompanha. Percebe o que eu estou dizendo? Então, plano de ação é isso. Você primeiro implanta uma ferramenta, monitora, descobre os indicadores, porque indicadores vão ser a sua bússola, vão apontar a necessidade que você tem. E aí você tem que trabalhar, você tem que capacitar. Técnicas de venda. Então, fazer as reuniões, reunir o time e como é que aborda o cliente, como é que abre a venda, como é que inicia um processo de sondagem, não é? O que é sondagem? Muitos confundem, acham que é interrogatório. Você vai capacitar e aí descobrir quais são os produtos mais adequados para apresentar, o que destacar no produto. Veja bem, são 4 fundamentos com relação ao cliente. O cliente tem necessidade, desejo, percepção e emoção, não é? Então, como é importante entender isso? Necessidade e desejo. Os clientes precisam de produtos, mas têm desejos. E tem cliente que não precisa. A gente tem um monte de produto. Eu costumo dizer o seguinte: quantos pares de pés você tem? Quantos pares de sapato você precisa? Quantas camisas você precisa? Quantas calças, quantas bolsas uma mulher precisa ter em casa? Mas quantas ela tem? Quantos pares de sapato? Percebe o que eu estou dizendo? Porque não é só necessidade, às vezes a necessidade é emocional, não é? E quando o cliente entra na loja, ele tem um tipo de percepção do ambiente, se aquilo inspira confiança, se aquilo inspira desconfiança, se ele se sente à vontade, se ele se sente desconfortável. Tem loja que você entra e fala, nossa, aqui o ambiente é pesado, porque a loja é desorganizada, o ambiente é esquisito. Percebe o que eu estou dizendo? O cliente, então, ele tem necessidade e desejo, mas ele também tem percepções. O que o cliente percebe da sua loja? Testa, entra você na sua loja como se fosse um cliente e olha, eu faço isso. Entra, sabe, com senso crítico, observando como é que está a porta, como é que está a vitrine, como é que está a iluminação, como é que está a organização, como é que está o layout da sua loja, como é que está a sinalização, está bem demarcada, não é? Então, isso tudo faz a diferença. E a gente fica reclamando do movimento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é diagnóstico, primeiro e fundamental, procedimento que você precisa ter é implementar um diagnóstico para que você consiga, a partir daí, mapear exatamente quais são os problemas que você está tendo. Então, como eu estava dizendo, primeiro, se você implantar tráfego, e aí você vai descobrir, mas vamos admitir que você tem realmente, não, realmente, Melina, olha, meu time está capacitado, atende muito bem, domina técnicas de vendas, conhece o produto, conhece a loja, porque loja é timing. Um cliente entra num provador, depois que saiu, você não leva de volta. Então, entrou lá para provar uma camisa, para provar uma calça, ou então sentou ali no provador para provar um calçado, um tênis, não é? Sabe? É jogo rápido, porque depois que saiu dali, não volta mais, não é? Então, aquele assim, qual outro produto que vai dar certo com esse cliente? Em termos de modelo, em termos de tamanho, em termos de faixa de preço,
tem que ser rápido. E para fazer isso, tem que dominar a loja, tem que saber onde é que estão os produtos, né? Você botou uma garota num provador, né, para provar sei lá, um short, uma calça, que blusa que vai dar certo, que outras opções que eu tenho, né? Eu acho que aquela calça na faixa de 200 vai cair bem para essa cliente, né? E vai lá, percebe o que eu estou dizendo? Então é rápido, por quê? Porque o tamanho dela é X, então eu tenho que saber onde é que está o modelo, o tamanho, enquanto ela está no provador eu venho com essa peça e digo, prova essa aqui, veja como é que fica e tal. A possibilidade de encantar, de dar match, de encaixar, aumenta muito mais. O seu vendedor sabe fazer isso, domina técnicas de vendas, conhece os produtos e conhece a loja. Se não tiver esses fundamentos, assim, e isso é permanente, todo dia chega mercadoria nova, né? Técnica de vendas é igual jogador de futebol, jogou domingo, segunda-feira está em campo treinando. Tem que exercitar aquilo que você já sabe. Então, é você estabelecer, aí entra o seu plano de ação. Qual é a programação de capacitação de técnicas de vendas, a capacitação de produto, né? Chegou o produto, apresentar para a equipe, fazer reunião, tá permanentemente, né? Pede para que alguém apresente a sua sessão, né? Faça a simulação de venda, sabe? 10 minutinhos todo dia e você vai ver como isso é transformador. Então, e aí você vai capacitando no contorno de objeções. Eu sempre pergunto, se você fizer um mapeamento e você ver no sistema de controle de tráfego, você vai descobrir que basicamente são 5 motivos de perda de venda. Só que a hora que você chega e pergunta para um vendedor, o cliente fala que está só olhando, o que você diz? Aí é que eles vão pensar, o que vai falar? O cliente falou que está caro, quais são as 3 possibilidades? Como é que você contorna? Né? Quando o cliente coloca objeção a preço, não é, vou dar um desconto. Não é isso, depende. Eu vou comprar um perfume. Eu entrei esses dias numa perfumaria e aí a vendedora me mostrou um perfume. Eu achei horrível, eu achei fedido. Na verdade, sabe, eu digo assim, gente, eu quero perfume, eu quero me sentir bem perfumado. E eu achei aquela porcaria de mau gosto, não gostei do cheiro. E aí ela falou assim, eu te dou um desconto, né? Eu digo assim, minha filha, se você me der de presente, eu não quero. Percebe? Porque eu não vou usar isso nunca. Entende o que eu estou dizendo? E aí a vendedora acha que percebe, quando eu não dou valor, até preço zero, para mim é caro. Eu não quero. Percebe o que eu estou dizendo? Eu já vi uma loja, uma rede de lojas, que tinha lá um estoque de blusinhas antigas e tal, e aí o lojista resolveu fazer o seguinte, compras a partir de R$100, pode escolher uma blusinha naquela arara lá de brinde, né? Todo mundo que comprar a partir de R$100 pode escolher, aí montou uma arara lá e tal, com essas blusinhas antigas que ele tinha. E eu via a cliente, né, chegar na arara assim, e olhar assim, e falar assim, não quero não, tá bom, obrigado. Né? Nem de graça queria, por quê? Porque ela via que eram modelos antigos, eu não vou usar isso aí tá fora de moda, isso não se usa mais. Percebe o que eu estou dizendo? Preço zero, é caro, eu não quero. Por quê? Porque eu não dou valor. Né? Então precisa entender essas coisas. É aí que está o segredo da transformação de resultados. Né? Então perceba que eu não saí ainda da venda. A gente está só aqui falando em vendas. Né? Então é monitorar, é você fazer um diagnóstico preciso, monitorar quais os motivos de perda de venda. Quer ver outro motivo importante? É falta de mercadoria. E às vezes você olha para a loja e o estoque está lá em cima. E aí você chama o vendedor, porque o cliente queria determinada marca que a gente não trabalha. E aí você fala, mas tem um monte de alternativas aqui, de similares na loja. Então, é porque o vendedor não sabe fazer a venda alternativa, não tem a técnica, não tem o procedimento de levar o cliente para apresentar de maneira agradável, de maneira a não forçar, não é? Como que você faz isso? É simples. Quando você conversa com o cliente e tira a pressão, diz assim, olha, eu não quero que você compre, mas eu quero te mostrar. Né? Quando você diz isso, o cliente relaxa, porque quando você diz, olha, só para você conhecer, deixa eu te mostrar, eu tenho um outro aqui, de repente, né, você fica conhecendo esse também. A hora que você resolver, pode ser que seja interessante. Sabe como que é? Tira assim, eu não quero te vender, deixa eu te mostrar. Aí o cliente vem. Né? Por quê? Porque você tirou a pressão de venda. É assim que a gente apresenta produtos alternativos. Não quero, vem cá, deixa eu te mostrar. E aí você traz e mostra para o cliente, faz uma demonstração encantadora, demonstrando mesmo, pega uma característica, leva para o benefício, e explode, mostra as vantagens. Não é? E aí às vezes o olhinho do cliente brilha e pergunta o preço. E quanto que é esse aí? Abriu a venda, começou a trabalhar a venda. Não é? Se você domina
Se você tem domínio de planos de pagamento dentro da loja, é a hora que você puxa a mão numa calculadora e fala o valor da parcela. Olha, essa calça aqui, né, eu te faço em 10 de R$19,90. Caraca, R$19 é ridículo, não é 199, é R$19,90 em 10 vezes no cartão que eu divido para você aqui. E aí fica ridículo, o cliente, ele não tem como não levar, ele olha assim, ele modifica, é a hora que ele leva mais uma blusa, mais uma bermuda, percebe o que eu estou dizendo? Porque soube trabalhar, porque o gerente orientou, porque acompanhou, porque descobriu o motivo de perda de venda. Né? É trabalhar esses fundamentos e eu garanto para você que você começa a alavancar seu faturamento. Né? Então, a partir de um diagnóstico que você vai ter precisão, você vai mapear os dados, vai ter indicadores e é como eu disse no começo da nossa live, dados são a sua bússola, dados apontam o caminho que você quer tomar, precisa tomar. Por quê? Porque você elimina o achismo, você vai implantar uma ferramenta, vai coletar indicadores e a partir desses indicadores você vai descobrir. Mas vamos lá, vamos imaginar que você está performando em alto nível. Não, Hermelino, olha, implantei, meu time está treinado, conhece os produtos, domina técnicas de vendas, 3 vezes por semana eu faço aqui 15 minutos de reunião, a gente trabalha em cima do seu curso, né? Meus vendedores sabem qual é a missão, a primeira missão quando aborda o cliente, sabe qual é a missão na fase de sondagem, entende, sabe, domina quais são as missões na hora de demonstração, conhece sinal de compra, né? Aquele sinal que o cliente dá é o time de fechamento, sabe fazer vendas adicionais e complementares, conhece essa diferença, né? Ou seja, tem um domínio de técnicas de vendas. Eu faço aqui os outros 3 dias da semana, eu revezo entre produtos para que eles conheçam, né, pelo menos da curva ABC. A gente sabe que você deve ter umas 30, 40 categorias de produto dentro da loja. 5 representa 60, 70% do seu faturamento. Você entra numa loja de confecção feminina, é blusa, vestido, saia, short, camiseta e calça. Pronto, 6 produtos, 80% do faturamento. Aí tem lá acessórios, tem boné, tem uma bolsa, e isso e aquilo. Então você olha, não é? Tem 30 categorias dentro da loja. 5 representa 70, 80% do faturamento. Pelo menos essas 5 categorias, os vendedores precisam ter domínio. Os outros, o impacto é pequeno. Percebe o que eu estou dizendo? E isso compete aos gestores montar, não é, esse plano de ação e botar em prática. Hermelino, e como é que eu monitoro? Sistema de controle de tráfego é de graça, é só entrar aqui no meu site e usar, não é? Aí eu não tenho domínio, tem tutorial no próprio curso e tem curso na minha plataforma que é de graça. Não justifica você não fazer. Não é? É usar isso, fora que eu tenho mais 2 outros cursos extremamente de graça na minha plataforma, né? A gente dá muito conteúdo, a gente entrega muito conteúdo, é uma questão de você, sabe, agir, não é? Querer, aquela história, boa vontade não paga conta, esforço não paga conta, o que paga conta é resultado, é isso aqui que paga conta, não é? Então é você identificar onde é que está errando, montar um plano de ação e botar em prática. Não é? É dessa maneira que você converte os seus resultados. E a partir disso você vai alavancar seu faturamento. E eu digo o seguinte, eu levantei aqui diversos motivos. Melina, não sei o que acontece, porque eu trabalho muito e fico quebrando a cara e meu time já está treinado, eu não sei o que fazer. Bom, se você implantou um sistema de controle de tráfego e realmente monitorou e a sua taxa de conversão está acima de 60%, opa, então realmente agora, e você precisa de um faturamento maior. Então, o teu problema não é mais interno, não é mais a equipe, não é porque você está perdendo venda por falta de capacitação ou de você organizar internamente a loja, etc. e tal. Não é? Então, realmente, a loja está performando no máximo. Aí você vai trabalhar o marketing. Por quê? Porque aí você vai fazer a seguinte análise. Bom, quais são os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente? Meu cliente é o cliente físico, é porta de loja, então eu preciso trabalhar atração de porta de loja, vitrine, iluminação, não é? Descobrir ponto focal, descobrir se o meu movimento maior é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Hermelino, isso importa? Importa, porque o cliente que vem de um lado, eu já modifiquei tráfego de loja identificando isso, não é? Onde a gente para na frente da loja e fica olhando. E aí você vê, olha, a maioria dos clientes,
Eu já vou contar um case aqui que a gente modificou de uma marca importantíssima do Brasil. E tinha uma loja no shopping que o movimento realmente estava fraco, o movimento. A gente monitorou, mediu, implantei lá o sistema de controle de tráfego, monitoramos e tal, e realmente tinha pouco volume de clientes. Aí, bom, eu vi que a vitrine estava mal iluminada, a loja estava sobrecarregada, a gente trabalhou o layout, chamamos uma VM para trabalhar o layout, a iluminação nós melhoramos, mas ainda assim a gente percebeu que não estava legal. E aí eu olhei e eu perguntei para o gerente, o movimento maior é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Cara, não tenho a menor ideia. Então, vamos monitorar? E aí a gente começou a monitorar e eu percebi que, sei lá, 70% do tráfego, do trânsito na porta da loja dele era de um lado para o outro. Por quê? Porque ficava próximo à praça de alimentação no shopping, então a galera vinha muito mais no corredor para cá, né? Vamos dizer, da esquerda para a direita. E aí eu disse assim, olha, quem vem caminhando da esquerda para a direita, quando olha para a tua loja, esse é o ponto focal. Aqui você precisa ter uma atração, assim, fodástica aqui, para atrair a atenção do cliente. Então, precisa ter um manequim aqui muito bem arrumado, uma atração bem sinalizada, né, para que chame a atenção do cliente, desperte o interesse do cliente, né? E foi fatal, nós fizemos isso, ele, né, organizou a loja, chamou a vitrinista, trabalhou a iluminação e tal, e aí os clientes vinham caminhando no shopping, olhavam ali, aí eles olhavam para a loja, percebe? Puxavam o olho, e a gente melhorou o tráfego da loja. Então, são fundamentos que agora, você só consegue fazer isso se você mede, você precisa monitorar, precisa ter os indicadores. E a partir daí você começa a melhorar o tráfego. E essa loja, ela multiplicou por 5 ao longo de um ano o seu faturamento. A gente fala isso, parece que é mentira. Eu nem gosto de comentar porque parece que a gente está exagerando. Mas somente você monitorando o tráfego, corrigindo onde é que a equipe está perdendo venda, sinalizando adequadamente, né, capacitando o time, distribuindo as tarefas, acompanhando o time dentro da loja e sinalizando porta de loja para você puxar cliente para dentro, né? Fora isso, trabalhar as mídias sociais, hoje são poderosíssimas, né? Então, cadastro de cliente e a fidelização, quer dizer, todo esse trabalho que é feito. Tem loja, por exemplo, que trabalha com crediário, e eu chego na loja e tiro um relatório, tira um relatório para mim aí, de clientes que estão com todas as parcelas pagas e sem compra nos últimos 6 meses. E aí você sai uma lista lá gigante e ninguém faz nada, não entra em contato com esse cliente e diz, gente, pelo amor de Deus, né? O cliente sentou a bunda aqui, fez um cadastro, comprou, pagou direitinho, né? E você abandona o cliente e fica aí querendo trabalhar mídias sociais. É muito mais caro você buscar um cliente fora do que você tratar aquele cliente que já está dentro de casa, né? Para isso você precisa fazer um diagnóstico, que é cliente, produto parado, qual é o sem giro da loja. Eu faço essa pergunta para lojista e eles não sabem, né? A boutique Dave, ele diz que tem pavor de crediário. Entra no meu canal do YouTube, é que você não sabe trabalhar com crediário. Crediário é a ferramenta mais poderosa do varejo, né? Tanto que as grandes magazines te dão um cartão, né? Olha, toma um cartão de crédito, dá até bandeira que você pode gastar em outros lugares. Se fosse ruim, banco não seria o segmento mais poderoso do mercado. E banco só faz uma coisa: paga juros e empresta dinheiro fiado, vende fiado, né? Entendeu? Entra vê no meu canal do YouTube, o Papo com Lojista, hashtag 60. Entra lá que você vai entender um pouquinho, né? Aliás, a gente já tá estourando. Eu tinha anotado aqui muita coisa, mas é que venda é fundamental, por isso que eu foquei mais na venda, né? O crédito e empréstimo aqui deu um kkk, né? Porque a gente sabe que esse produto, o produto financeiro, né, realmente é poderosíssimo. Quem compra à vista, olha, vou dizer aqui alguns motivos, né? Quem compra à vista quer preço, então vai derrubar a sua margem. Quem compra à vista compra pouco. O ticket médio da venda à vista é baixo. É o ticket mais baixo dentro da loja, é o da venda à vista. Vou dar um dado aqui que vocês vão se assustar quem não está acostumado. Veja bem, não é notinha. Vocês têm que entrar. Quem não conhece, procura no Meu Crediário. Procura na internet aí, ó. O João já falou, ó, Tidas Crediário.
Procure aí Tidas Crediário ou Meu Crediário na internet e vocês vão descobrir, né, ferramentas de inteligência artificial hoje que são poderosíssimas, né, que sabem mais da sua vida do que você mesmo. Só pela maneira de você manusear o seu celular, hoje a inteligência artificial conhece os seus hábitos. Né? Então, essa é uma outra área que a gente, aliás, merece uma live aqui inteirinha falando disso. Por quê? Porque eu vejo lojista dando murro em ponta de faca, perdendo oportunidades, porque não sabe trabalhar. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, o melhor negócio do mundo é banco. Banco só faz duas coisas. Banco só faz duas. Tem um portfólio gigante de produtos, mas todos eles se resumem a dois perfis, que é pagar juro e vender fiado. Como assim, Emelino? Se você tiver um dinheirinho sobrando na sua conta, eu tenho certeza que seu gerente vai entrar em contato com você, o banco vai ficar te mandando. Todo dia eu recebo no meu e-mail mensagem do banco, porque aplica com a gente, porque eu tenho uma linha de crédito aqui, porque agora você pode ter um consultor aqui para você te orientar nos investimentos. Percebe o que eu estou dizendo? Ele quer me pagar juro, ele quer que eu coloque meu dinheiro lá para ele me pagar juro. Então, se pagar juro fosse ruim, o banco não ia ficar enchendo o saco para pagar juro para você aplicar lá. Eu te pago CDI mais 3%, CDI mais não sei o quê, 105% do CDI. Então, primeiro, se pagar juro fosse ruim, o banco não ia pagar juro para você. Concorda comigo? Segundo, se vender fiado fosse ruim, não existe produto bancário à vista. Todo e qualquer financiamento, todo e qualquer cartão de crédito é fiado. Entendeu? Agora, precisa saber trabalhar. Então é assim. Então você vê quem manda no país, quem manda no mundo é banco, é banqueiro. Esses são os poderosos que mandam no mundo. Né? E a gente se ilude e acha que a gente tem algum poder. Né? Mas, para resumir, então é saber trabalhar, é conhecer as ferramentas e tirar o máximo proveito disso. Então, quem compra à vista, compra pouco. Quem compra à vista quer desconto e você precisa de preço lá embaixo, você precisa sacrificar suas margens. E mais do que isso, o cliente que compra à vista não fideliza. Por quê? O dia que seu concorrente está mais barato, ele compra lá. Ele não, porque ele está só valorizando o preço. Então, existe uma série de atributos. Aliás, antes que estoure o tempo, eu preparei um cenário aqui e eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem 3 possibilidades, porque eu vejo muita gente achando que é só aumentar as vendas para resolver os problemas. E não necessariamente. Eu vou provar para vocês aqui. Então, como aqui é Instagram e a gente não tem como compartilhar a tela, né? Até tem com outros mecanismos, mas e outra, se eu for escrever aqui fica invertido, fica ao contrário, né? Então eu vou ler para vocês aqui 3 cenários, tá? Que eu preparei aqui para vocês. Então imagina o seguinte, né? A Salomé Roupas Acessórios está dizendo que em loja de bairro não funciona. Você está enganada, Salomé. Você está enganada, tá? Pode ter certeza. Eu tenho mais de 30 anos de experiência e nesse Brasil todo. Olha, em loja de alto padrão, loja de luxo, por exemplo, a mesma coisa que você me fala, uma loja de luxo diz assim para mim, não, minhas clientes elas não compram fiado, isso é para a empregada dela, né? Aí a gente implanta o cartão fidelidade da loja, um private label, e elas adoram, porque elas falam, meu marido fica me controlando, e aqui quando eu compro no cartão da loja, eu adoro, porque aqui eu gasto, né? E eu mesmo que controlo minhas despesas. E a gente implanta e bomba, não é? Aí eu tenho lá no interior de Rondônia, eu tenho uma rede de lojas que a gente atende, né? E aí fala, porque aqui é interior, pois é, né? Porque percebe o que eu estou dizendo? Você está equivocada. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Agora, precisa saber trabalhar. É como eu estou dizendo aqui, ter loja, veja bem, ser lojista não é ter loja. Assim como se eu pegar, montar um consultório, botar uma plaquinha lá, clínica médica, isso não me faz um médico. O que me faz ser um médico é eu fazer faculdade de medicina, entendeu? Assim é o lojista. Não é abrir uma loja que te faz ser um lojista, é dominar os fundamentos de gestão de loja. É por isso que eu tenho um seminário aqui, PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, porque a maioria dos lojistas não sabe fazer gestão de loja. A hora que você pergunta qual é seu ponto de equilíbrio, quais são suas despesas fixas, as variáveis, qual é a sua margem de contribuição, qual é a sua margem operacional,
Como é que você está precificando? Não tem esse controle. Quais são as ferramentas que você está utilizando para monitoramento de tráfego, taxa de conversão, ticket médio por plano de pagamento? Percebe? Quanto é o seu PU? Quantas vendas você faz com peça única? Qual é esse percentual? Né? Então, é um monte de indicadores que é isso que faz a transformação dos resultados na sua loja. Por isso que eu insisto, dados são a sua bússola. A partir de dados é que você vai construir um diagnóstico efetivo e a partir desse diagnóstico você vai ser cirúrgico no seu plano de ação. E aí é botar em prática, entendeu? E assim você dá o salto que você precisa. Como consequência, o resto, veja bem, a partir do momento que você alavanca faturamento, o resto vem como consequência. Começa a entrar dinheiro, você tem mais cliente, seu vendedor ganha mais porque está batendo meta, isso vai alavancar, né? Vai despertar o interesse. E por quê? Porque quando você trabalha e não consegue bater meta, você desmotiva, né? E aí fica a guerra, a loja reclamando da equipe, a equipe reclamando da loja e ninguém ganha com isso. Né? O cliente entra na loja e sente o clima pesado. Não é dessa maneira que você reverte uma situação. Percebe o que eu estou dizendo? Então precisa ser cirúrgico, implantar, fazer um bom diagnóstico e a partir desse diagnóstico estabelecer um plano de ação e a partir do plano de ação buscar os resultados. Tráfego, taxa de conversão, ticket médio, conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, monitorar isso e os indicadores. A partir do momento que você tem isso, aí uma boa estratégia de precificação, plano de pagamento, não cair nessa armadilha, porque venda boa é venda à vista. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu construí três cenários. O Jonathan está dizendo aqui, o PAGL é um investimento, super recomendo. E é isso mesmo, Jonathan, né? Muito obrigado. E mais do que isso, eu tenho presencial agora, dias 25 e 26 em Limeira, então quem estiver na região, quem estiver próximo, entra na minha página, falando de loja, está aqui, fixado aqui no comentário, e veja lá como participar. Tem bônus, viu? Tem bônus. Quem participa do PGL ganha minha assinatura vitalícia do Exclusive Premium para o resto da vida, toda a minha plataforma de curso. São 280 aulas. Tá? Que ficam disponíveis, 15 cursos, técnicas de vendas, curso de gerência de loja, curso de precificação, curso de compras, planejamento de compra, curso de gestão de categorias, curso de liderança, curso de payback para você calcular, não é, quando monta uma loja nova, quanto tempo dá o retorno, não é? Curso de técnicas de negociação, tudo lá, análise de vendas a prazo, que é para acabar com esse negócio, venda a prazo é ruim, eu não sei vender, né? A Boutique Dave, eu não tenho, olha, tem gente do Rio que vai participar, tá? Aí de Niterói, tem loja em Niterói, Ipanema, uma rede de lojas aí do Rio vai participar agora desse PAGL em Limeira, tá? Se eu fosse você, eu dava um pulinho lá, entra em contato. Veja bem, 80% de uma loja, do capital de uma loja é estoque. Então, eu vejo o lojista lá com 300, 400, 500 mil reais investido em estoque, mais instalações, né? Mais as despesas fixas. Então, e se comprometendo. E às vezes, por causa de um investimento desse tamanho, que é equivalente ao celular, aí você olha no bolso do cidadão, da cidadã, tem um celular lá de 8 mil reais, de 6 mil reais, de 10 mil reais. Né? Ok, ótimo, precisa ter mesmo, é para isso que você trabalha. Né? Mas não vai investir naquilo que te dá o celular, naquilo que te dá o apartamento que você precisa, naquilo que te dá o conforto da vida. Percebe o que eu estou dizendo? Tem que fazer os investimentos corretos. Né? Melina, eu não posso ir. Tem digital na minha plataforma. Tem o PAGL digital. São 45 aulas, só esse curso com planilha, apostila, tem tudo aí. Você entendeu? Né? Enfim. A Celi está dizendo aqui, não trabalho mais com vendas, mas amo suas palestras. Muito obrigado. Vocês são muito queridos, né? Encantos Moda Cajueira. Olha, brevemente eu devo ir para o Nordeste, tá? Esse ano, o último que eu estou fazendo é agora em Limeira, tá? E aí só mais algumas palestras que a gente tem aí pelo Brasil, que eu vou fazer em company. Semana que vem eu faço em Eloy Mendes, Minas, presencial, mas depois só em company, né? Só particulares para empresas, e aí a gente encerra esse ano e vamos para o ano que vem. A Silvana está me perguntando, eu fiz o PGL em Fortaleza aí, mas já tem um tempo. A gente tem programação, tá? Para o próximo ano fazer em Fortaleza. Brevemente a gente deve ter para 2023, tá? Esse ano não mais. Mas voltando aqui, deixa eu concluir.
deixa eu concluir aqui, eu fiz três cenários, né, para mostrar para vocês que não é necessariamente só venda, aumentar a venda que melhora, né? Nordeste e Sul também eu estive fazendo em Rio do Sul, em Santa Catarina, né? A gente faz o Brasil todo, né? Legal, mas vamos lá. Deixa eu quando eu vou para Salvador, olha, eu estive atendendo a rede Equines em Alagoinhas, então eu só passei por Salvador, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui, fica comigo, me acompanha aqui. Eu peguei uma loja e emulei três cenários. Presta atenção, eu não tenho como compartilhar a tela, então vai só aqui. Presta atenção para você me acompanhar. Imagina o seguinte, que uma loja está faturando 100 mil reais. Vamos pegar esse valor redondo para facilitar o entendimento, tá? Ok, a loja está faturando 100 mil reais. Essa loja está praticando um markup de 100%, ou seja, ela está pegando o preço de custo e multiplicando por 2, beleza? Então, faturamento, 100 mil reais. Qual é o CMV, o custo da mercadoria vendida? Bom, se ela está multiplicando por 2, então o custo da mercadoria que ela vendeu nesse faturamento foi de 50 mil reais. Beleza. Então, quanto é a margem bruta? O que é a margem bruta? É a diferença entre o preço de venda e menos o custo. Vendeu 100 mil reais, o custo da mercadoria vendida foi 50 mil, portanto, deu de margem bruta, de lucro bruto, 50 mil reais. Essa loja tem, em média, uma despesa variável de 15%. O que é despesa variável? É aquela que depende da venda, que só tem quando tem venda. Taxa de cartão, comissão de vendedor, percebe? Impostos da venda. Então, é um percentual que só vai existir quando existe a venda. Beleza. Quanto é a despesa variável dessa loja? 15%. Então, calculando ali, comissão, mais isso, tal, comissão, mais impostos da venda, mais taxa de cartão, média de taxa de cartão, mais consumo de sacolas, embalagens, deu 15%. Então se ela vendeu 100 mil, a despesa variável foi 15 mil reais. A fixa é aquela que não depende da venda. É conta de luz, conta de água, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, aluguel, folha de salário, a parte fixa e assim por diante. Somou tudo, quanto é que é a despesa fixa dessa loja? 20 mil reais. Beleza. Então, a variável é 15% do faturamento e a fixa é 20 mil reais. Eu somo, né, as despesas em reais. Beleza. Quanto que é a despesa? Bom, se ela faturou 100 mil, 15% de variável deu 15 mil reais. Mas a fixa é 20 mil, então despesas totais dessa loja, 35 mil reais. Lucro operacional. Bom, vendeu 100 mil, menos o custo da mercadoria que foi 50, sobrou 50. Menos 35 de despesa, sobrou 15 mil reais. Então, o lucro dessa loja foi 15%. Então, ela tem 15% de lucro quando ela vende 100 mil reais, trabalhando com um markup de 100%, ou seja, multiplicando por 2. Veja bem, esse é markup efetivo. O que é o markup efetivo? Não é aquela marcação que você faz quando a mercadoria chega. Não, é o final do mês que dá, porque tem promoção, tem os descontos concedidos, não é? Então, é o markup final, tá? Markup final. Então, essa loja aqui, trabalhando com markup final de 100%, faturando 100 mil e com 15% de despesas variáveis e 20 mil reais de despesa fixa, tem um lucro líquido de 15% ou 15 mil reais. Ok. Aí a lojista falou, não, eu preciso alavancar minhas vendas, eu vou fazer uma promoção, vou dar 20% de desconto, vou baixar, em vez de trabalhar com um markup de 200, né, de 100%, ou seja, vezes 2, eu vou trabalhar com um markup de 1,8. Eu vou baixar e botar só 80% em cima do preço de custo. Beleza? Beleza. Baixou os preços, adesivou vitrine e empurrou o pau. Beleza, vamos vender. Aumentou a venda? Aumentou. Quanto que ela faturou? Ela faturou 120 mil. Cresceu 20 mil reais, 20% de faturamento. Por quê? Porque ficou mais barato, baixou o preço, está fazendo promoção, aumentou a venda. Beleza, show de bola. Estou faturando 120 mil reais, aumentou em 20 mil reais minha venda. Beleza, então vamos lá, vamos apurar o resultado. Quanto que é o markup? É 1,8. Então, quanto que foi o custo da mercadoria vendida? 66.666. 66,666. Beleza. Então, quanto foi o lucro bruto? Bom, 120 menos 66
deu 53.300. Beleza, então esse foi o lucro bruto. Despesa, bom, ela tem 15% de despesa variável. 15% de 120 mil deu 18 mil reais. Beleza, 18 mil de despesas variáveis. A fixa não muda, a fixa é 20 mil reais. Então, despesas totais, 38 mil. Então, 120, que foi o faturamento, menos o custo da mercadoria, 66.666, menos 38 mil de despesas totais, sobrou 15.333. Ora, ela aumentou a venda, subiu o faturamento para 120 mil reais, né? E quando ela vendia 100 mil com markup de 100% vezes 2, quanto é que deu de lucro líquido? Deu 15 mil ou 15%. Ela aumentou, baixou o preço e aumentou o faturamento, agora subiu, ela está vendendo 120 mil reais. Com essa estrutura que ela tem, quanto que deu de resultado? Deu os mesmos 15 mil reais. Só que, em termos percentuais, ela baixou o resultado. Por quê? 15 mil de 120. Isso representa 12,7%. Então, ela baixou o lucro de 15% para 12,7%. Ou seja, em reais deu o mesmo valor, em percentual caiu o faturamento. Agora, vamos para um terceiro cenário. A loja modificou, entrou um gestor novo, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar, vamos capacitar nosso time, vamos organizar a loja, vamos melhorar a qualidade do nosso atendimento, do nosso layout, da nossa arrumação, vamos aqui, né, vamos valorizar a nossa loja e vamos multiplicar o nosso markup por 2,5, vamos trabalhar com 150% de markup, beleza, então sobre o custo eu vou multiplicar por 2,5, beleza? Beleza. O que vai acontecer? A venda caiu um pouco. Ela estava vendendo com um markup de 1,8, ela vendeu 120 mil. Quando ela marcou 2,5, o faturamento caiu para 80 mil reais. De 120 caiu para 80 mil reais. Beleza, vamos apurar aqui, vamos ver que resultado que isso aqui me dá. Bom, o markup 2,5 ela vendeu 80 mil reais. Quanto é o custo da mercadoria vendida? Né? Bom, como marcou 2,5, então 80 mil dividido por 2,5 me deu o CMV, o custo da mercadoria vendida foi 32 mil. Então vendeu 80 mil, tirando 32 mil que foi o custo da mercadoria, quanto que me deu de lucro bruto? Me deu 48 mil de lucro bruto. Beleza. Quanto que é a despesa variável? É 15% do faturamento. Bom, quanto que é 15% de 80 mil? É 12. Beleza. E a despesa fixa? A fixa não muda, é aluguel, luz, água, telefone, contador, etc, etc. Então não muda. É 20 mil reais que essa loja tem de despesa fixa, por isso que chama fixa, né? Então vamos apurar. Bom, 80 menos o custo da mercadoria, que foi 32 mil, sobrou 48. Menos as despesas totais, que foi 32, sobrou quanto? 16 mil reais. Caraca, então eu trabalhando com markup de 2,5, com um faturamento que caiu de 100, chegou a 120, agora baixou para 80, né? Quanto que me dá de lucro? 16 mil reais. Nos três cenários, é o que me deu em reais, é o que mais me deixou. No primeiro cenário me deu 15 mil, no segundo cenário me deu 15 mil e no terceiro cenário me deu 16 mil. Acontece que no primeiro cenário vendeu, faturou 100 mil e me deixou 15 mil de lucro, ou seja, 15%. No segundo cenário, aumentei o meu faturamento porque eu baixei a margem, né? Então, aumentei o faturamento porque eu estou dando mais desconto, fazendo mais promoção, faturei 120 mil, lucro em reais, 15 mil reais, em percentual, 12,7, ou seja, meu lucro caiu de 15 para 12,7, acabou baixando o meu lucro, aumentei o faturamento, caiu o meu lucro, em reais, sobrou o mesmo tanto no meu bolso. E quando eu trabalhei com um markup de 2,5, o meu faturamento caiu para 80 mil, mas o meu resultado final deu 16 mil reais, que representa 20% de lucro sobre a minha venda. E eu tenho uma venda de mais qualidade. Percebe o que eu estou dizendo? Por que eu fiz questão de mostrar esses cenários? Já passamos de 1 hora de live e eu não quero estourar muito o tempo.
Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? Se você não monitorar, se você não implementar indicadores, se você não medir, você vai tomar decisões erradas. Porque, às vezes, eu digo para o lojista, às vezes não é só alavancar faturamento que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro e melhore a sua lucratividade. Porque o que interessa é o seguinte, você precisa vender, você precisa ter condições de remunerar bem o seu time, você não vai ter gente matadora, profissional de alto nível, querendo trabalhar na sua loja, se comprometendo com você, se você paga mal, se você não dá oportunidade para esse colaborador, para essa colaboradora crescer, se desenvolver, não é? Então, é ter bom produto, é ter bom plano de pagamento, é ter uma loja organizada, é ter um bom plano de remuneração, é ter um plano de fidelização do seu cliente. É dessa maneira que você consegue se organizar, né, e ser competitivo nesse cenário. Concorda comigo? Concorda comigo? Sim ou não? Então, é isso que a gente precisa. Ah, Hermelino, como é que eu me torno especialista? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu acerto minhas compras? Como é que eu, né, trabalho melhor a gerência de loja, estabeleço metas, calculo corretamente os preços, faço emulação de cenário, controlo o meu financeiro? Tem aqui, ó, entra aqui, ó, falando de loja.com.br, assina o Exclusive Premium, é vitalício, você só assina uma vez, parcela em 12 vezes, é menos que a metade de um salário de um funcionário que você vai pagar por um ano e nunca mais vai ter gasto nenhum. Você vai me ter aí o resto da vida explicando para você como é que você faz isso. E se você tiver oportunidade, se você for da região aí de São Paulo, de Limeira, da região de Campinas, né, dias 25 e 26 agora desse mês eu vou estar em Limeira fazendo o meu PAGL, o meu seminário intensivo. São 2 dias, 16 horas, né? 8 horas por dia, a gente trabalha profundamente todos os fundamentos. Venda, compra, financeiro, DRE, precificação, ponto de equilíbrio, toda a parte de cálculo de verbas de compra, né? O Open to Buy, como é que você faz esse cálculo. Enfim, são 2 dias pauleira e você vai ganhar inteiramente grátis a minha plataforma, um acesso vitalício, o Exclusive Premium, né? Beleza? Ó, você que está em Marília, é pertinho aí, ó, tá na região de São Paulo aí. Eu tive várias vezes em Marília, mas já tem uns 2 anos que eu não vou a Marília. Gente, eu preciso encerrar 1h07 aqui, né? A Edilene está me perguntando como implementar indicadores. Edilene, entra na minha página aqui e assina o Exclusive Premium, parcela em 12 vezes, é um investimento que você vai fazer. É a mesma coisa que você investe em computador, que você investe em ponto, que você investe em mercadoria, né? Você tem que investir em capacitação, você precisa dominar, é dessa maneira que você vai conseguir ser competitivo e gerar os resultados. Força de vontade não paga conta, não paga conta, força de vontade é pré-requisito, entendeu? Então não adianta você ter muita força de vontade e não tomar as decisões corretas, não fazer um diagnóstico preciso, não implementar as ações que você vai de fato transformar os resultados. Então, você que é de Alagoas, olha, sistema de controle de tráfego é gratuito, é só entrar na minha página e usar. Eu não cobro nada, está lá à sua disposição. Tem e-book, tem no próprio sistema de controle de tráfego, tem lá tutorial, passo a passo, como é que você cadastra o vendedor, os motivos de perda de venda, como é que você lança, como é que você tira o relatório, como é que você interpreta o relatório. Na minha plataforma EAD tem um curso inteiramente gratuito, né? Então tem a minha parte paga, que é o exclusivo, que é o pacote, e tem lá 3 cursos inteiramente gratuitos. Tem um curso além desse do sistema de controle de tráfego, eu tenho um outro de indicadores e análise de venda prazo. São 3 cursos gratuitos que eu tenho na minha plataforma, que é só entrar lá e fazer. E eu tenho a parte paga, né, que é o investimento, que é toda a minha equipe que remunera, a minha empresa, né, esses investimentos que a gente faz. Beleza? Então é isso. Beijo no coração, entra aí na minha página, assina o Exclusive Premium, quem puder, corre, porque são pouquíssimas vagas no presencial, tá? Agora em Limeira, dias 25 e 26, sem ser a semana que vem, na outra. E, se você não pode ir, assina, que você vai ter permanentemente todo esse material à sua disposição. Até mais, vou deixar salvo aqui a live. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.